Jesus é um novo começo. Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. 3 recados breves antes de começarmos. O primeiro deles, você sabe bem, nós estamos lendo a Bíblia toda e todos os dias deixamos aqui um breve estudo com mais informação sobre o texto bíblico para que você possa aprender um pouco mais da Escritura. Se você tem sido edificado, compartilhe esse estudo com outras pessoas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas da sua família para que elas também sejam edificadas. Eu também sempre dou um aviso, insto você para que você compre a Bíblia 365. Ela pode te ajudar e muito, porque ela é um método de leitura sistemática da Escritura. Então te aconselho a comprá-la, porque isso vai te ajudar muito a ler a Bíblia e ler a Bíblia toda. E por último, mas não menos importante, eu sempre digo que aqui na descrição do áudio nós temos os dias que temos estudos. Temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical, que acontece às 8h30 da manhã, que acontece também às 17 horas. Vá lá me encontrar, eu estou sempre lá domingo 8h30 da manhã, vai ser um prazer ter você comigo lá. Jesus é um novo começo, nós vamos ler hoje Isaías 40, os versículos 1 e 2. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Antes de eu começar especificamente no texto do capítulo 40, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação com você. Nós falamos que o texto de Isaías entre os capítulos 1 ao capítulo 39 são o trecho do pré-exílio. O trecho em que Deus mostra que haverá juízo sobre Israel e que também haverá juízo sobre Judá, sobre Jerusalém. E esse trecho do capítulo 1 a 39 está dividido em 3 seções. Na primeira parte, de Isaías 1 até 12, o profeta aponta que castigo vai vir sobre Jerusalém. Ele mostra que o povo é impuro, que os seus líderes são imaturos, são idólatras, injustos e que Judá não teme ao Senhor. E ele mesmo não se isenta ao narrar o encontro que ele tem com Deus no capítulo 6. Isaías mostra que o povo chegou a um ponto sem retorno. E ele recebe essa dura missão de anunciar para o povo o juízo. Veja, o povo chegou a um ponto sem retorno. E ele, Isaías, é quem recebe a comissão para falar isso. Nós vamos ver isso entre os capítulos 1 a 12. Na segunda parte, dos capítulos 13 a 23, ele vai mostrar o juízo estendido sobre todas as nações. Todas as nações ao redor são ocupadas de orgulho e, por causa disso, terão a ruína. E na última sessão, nós vemos entre os capítulos 24 e 39, que Isaías retoma a discussão sobre a queda de Jerusalém. Nessa sessão, Isaías condena a busca de Jerusalém por socorro em alianças militares, em tesouros e não na confiança em Deus. O arquétipo dessa sessão pode ser visto no reinado de Ezequias, entre os capítulos 36 e 39. Jerusalém está sitiada, Deus a socorre, salva Ezequias da morte. Ainda assim, o rei, em sua idolatria, vai confiar em seu tesouro. Ele expõe no capítulo 39 todo o seu tesouro para a Babilônia, confiando no seu próprio tesouro. Lembrando que nós falamos no estudo de ontem. Ele foi ser cumprimentado porque a Babilônia soube que ele tinha sido curado. E ao invés dele se voltar para Deus, ele se volta para os seus tesouros. Por isso, o Alec Montier, que é um dos comentaristas que nós utilizamos, diz que a primeira seção do livro aponta a promessa messiânica de um novo rei. Pois os reis que Judá tiveram, os reis que Judá tiveram e os reis que Israel tiveram são claramente homens com um coração deturpado que não teme ao Senhor. Já em Isaías 40 até 66, o profeta vai retomar uma mensagem de esperança. Por que eu digo retomar? Porque essa mensagem também está pincelada entre os capítulos 1 a 39. Diversos momentos eu disse que a mensagem é uma mensagem sempre de juízo, mas é acompanhada da mensagem de graça. Então, os capítulos que são até 39, há menções contínuas da graça. E nos capítulos 40 a 66, Isaías vai retomar isso com muita força. Agora, um desafio ao ler Isaías 40 é que ele já está morto. A queda de Jerusalém para a Babilônia acontece 100 anos após a profecia de Ezequias. Então Isaías já não era mais vivo. Então 2 hipóteses centrais são levantadas para a continuidade do livro de Isaías, a partir do capítulo 40.
A primeira delas é que de fato ele profetizou todas essas coisas, pois recebeu revelação direta de Deus. E como recebeu revelação direta de Deus, as profetizou. A segunda hipótese é que os discípulos de Isaías tenham escrito a partir do capítulo 40. Independente de qual for as hipóteses, qual das hipóteses seja verdadeira, o fato é que Isaías de 40 a 66 é um tratado maravilhoso sobre primeiro Jesus como servo e depois Jesus como rei conquistador. A divisão entre os capítulos 40 a 55, especificamente, vai falar da figura de Jesus como servo, como aquele que consegue cumprir a vontade de Deus. Aquele que cumpre a vontade de Deus e chama para si servos para que também possam cumprir a vontade de Deus. Então, a partir do capítulo 40, Isaías vai falar de uma nova Jerusalém. Uma Jerusalém que tem a esperança de restauração e a esperança de transformação. Entre os capítulos 40 e 48, o profeta vai falar do conforto para Israel, embora Israel não vá aceitar essa palavra de conforto de bom coração e de coração grato. Então, eu fiz essa divisão inicial para que nós possamos entender onde estamos entrando no capítulo 40. E o capítulo 40 de Isaías é uma obra de arte. Eu já gastei 6 minutos do estudo e nem entrei no capítulo ainda. Infelizmente, eu tenho um tempo muito curto para falar. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi ministro na Inglaterra durante muitos anos, ele escreveu um livro inteiro sobre Isaías 40 com mais de 100 páginas. Então, é triste só poder tratar um pequeno trecho num capítulo tão rico. Mas Isaías 40 é o início de um novo tempo. Ele é o início do anúncio da restauração. Ele é mais do que só a restauração de Judá, do reino de Judá, e que Deus também está prometendo aqui. Ele é o prenúncio da indicação de Jesus Cristo. Por isso eu disse no estudo de hoje que Jesus é um novo começo. O capítulo 40 é aquele que atesta a vinda de Jesus como um novo começo. E como que eu posso afirmar isso? Apenas para a gente entender, do texto de Isaías, o texto que Isaías utiliza no capítulo 40, ele vai ser usado por Mateus, ele vai ser usado por Marcos, ele vai ser usado por Lucas nos evangelhos. Os autores dos evangelhos vão usar o capítulo 40 de Isaías como se fosse uma prefiguração da vinda de Jesus. Por isso a ideia de Jesus como um novo começo. Os primeiros 2 versículos podem ser vistos como o centro da mensagem da fé cristã, como o próprio evangelho. Olha o que Isaías diz no início: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. A primeira coisa que a mensagem dos versículos 1 e 2 traz para a gente é que ela é enviada pelo próprio Deus. Veja, console o meu povo, diz o Deus de vocês. É o próprio Deus que está dizendo, é o próprio Deus que está chamando, é o próprio Deus que está consolando. Nós temos o Dr. Martyn Lloyd-Jones, diz assim no livro dele, na sua página 11. Me permita abrir aqui e ler o trecho para você. Diz assim: pensamos em Deus como alguém que está contra nós, um espectro e um poder horríveis, um potentado terrível que se opõe a homens e mulheres e nunca se sente feliz em certo sentido, até que todos, miseráveis, rastejem aos seus pés. A pessoa comum pensa em Deus como alguém que se encanta em nos punir, que está completamente contra nós e quer nos manter depressivos. Portanto, Deus e toda religião foram considerados por homens e mulheres como totalmente opostos a nós. Mas essa é uma caricatura da verdade. É acreditar ser verdade o oposto do que é. Essa é uma caricatura do que é verdade. E Isaías 40, no seu versículo 1, diz exatamente por que isso é uma caricatura. É o próprio Deus dizendo: consolem, eu sou aquele que vou trazer o resgate. Isso está posto no primeiro versículo. A segunda coisa importante que nós podemos ver aqui é a condição daqueles a quem a mensagem se destina. Jerusalém já cumpriu o trabalho. Deus sabe que a vida sob o pecado é um fardo. Veja, encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Deus sabe muito bem que a vida sobre o fardo do pecado é uma vida muito pesada. Embora ele tenha que puni-lo, porque ele é justo e ele precisa punir isso, ele sabe que a vida é um fardo. Ele sabe que a vida é uma angústia. E por que a vida é uma angústia? Ele diz aqui no versículo 2, porque nós temos iniquidade e pecado em nossa vida.
Veja, encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Por que a vida é uma angústia? Ela é uma angústia porque ela é marcada pelo pecado. E o que isso leva o homem a fazer? O fato da vida ser marcada pelo pecado leva o homem a fazer o quê? Leva o homem a cavar suas próprias cisternas, como diz o profeta Jeremias. Buscar cisternas rotas que não retêm as águas para ser feliz. Mas isso leva somente à morte. Veja o que o próprio Isaías diz sobre nós mesmos no versículo 7. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. Nós somos como relva, que cai a flor. O povo não passa de relva. Então veja, Isaías coloca claramente nos seus versículos 1 e 2 que, primeiro, Deus quer nos resgatar e que nós somos castigados pelo nosso pecado. A terceira coisa importante sobre esse texto aqui é que a mensagem vai ao coração das pessoas. As pessoas que estão em um cenário de guerra, as pessoas que estão em um cenário de iniquidade. E quando eu digo em guerra, pense o que é a vida nessa terra. Pense o que é a vida nessa terra, os problemas que a gente tem em casa, os problemas que a gente tem na família, os problemas que a gente tem no trabalho, os problemas que a gente tem na vida de uma maneira total, de uma maneira ampla. O mais importante da mensagem que Deus coloca é que essa mensagem é dirigida a gente caída. Veja, encorajem e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Deus direciona essa mensagem a gente caída de coração, a gente como eu e você. E o preço foi pago em dobro. Esse preço não pode ser pago por nenhum homem que não seja o Messias. Não foi por uma ação humana que esse preço foi pago em dobro. Esse preço foi pago em dobro pela mão do próprio Senhor. O próprio Senhor pagou esse preço. O Martin Lloyd-Jones vai dizer assim, e ouçam isto, ainda mais maravilhoso. Deus diz que nos perdoa porque está satisfeito com o castigo e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. A justiça dele está satisfeita. Esse é o próprio coração do Evangelho. Deus não apenas decide dizer, tudo bem, vou perdoar-lhes agora. Não. Ele não pode fazer isso. Deus é justo, santo e virtuoso. Diz que punirá o pecado e assim o faz. Ele pune o pecado. E ele pune o pecado sobre quem? Ele pune o pecado sobre Cristo. Ele joga o peso do pecado sobre a figura de Cristo. Por isso o estudo de hoje é a ideia de que Jesus é um novo começo. Isaías 40 começa a narrar a mensagem de esperança de Deus de uma forma muito sólida, e essa forma sólida é por meio do servo e do servo sofredor. Jesus, o novo começo para mim e para você. Curioso é que, apesar dessa mensagem que nós começamos a ver aqui no capítulo 40, nós vamos ver que o povo de Israel não aceitou bem o exílio e se levantou e se rebelou contra Deus e ficou chateado com Deus porque estava no exílio, achando que Deus não estava cumprindo as suas promessas que tinha com o povo. O povo não conseguiu enxergar que todo o castigo que haviam recebido era uma obra do seu próprio pecado e que Deus estava castigando o seu próprio pecado. E não estava castigando simplesmente para ser um castigo, mas para trazer o seu povo à consciência de que eles precisavam entregar-se a Deus, entregar-se à adoração do único Deus verdadeiro. Mas o povo vai ter dificuldade de fazer isso. Por isso, Isaías vai dizer que Deus precisa trazer a solução, e a solução definitiva, que é o servo sofredor, que pagou pela iniquidade. Então, quando nós vemos Isaías 40, versículo 2, dizendo que ele pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, nós não fizemos isso. Quem fez isso foi o próprio Jesus, que recebeu o preço da iniquidade. E por isso agora, Jerusalém pode ser liberta. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos entender o preço que foi pago na cruz do Calvário por nós, o preço que um profeta Isaías recebeu aqui lá atrás, essa mensagem, foi capaz de vê-la. Que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós também possamos ver com clareza aquilo que Jesus fez por nós. Deus te abençoe.